Fala galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Hoje, dia 10 de junho de 2025, terça-feira, agora são aproximadamente 11h55 da noite. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nas três principais bolsas. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário norte-americano. Tecnicamente foi um dia estável, todas as três bolsas fecharam no positivo, S&P uma alta de 0,55, Dow Jones alta de 0,25 e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta aí de 0,63. Pessoal, sem muitas delongas, vindo para o Bitcoin, no diário tivemos aí basicamente um empate técnico, né? Fechou no 0 a 0. Para nós, neste momento, preço a mercado $109.643. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise e quais são as perspectivas para a movimentação do preço já pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, basicamente nós fizemos algumas alterações aqui no gráfico, ao que tange novas marcações. A primeira foi a região aí na proximidade dos 110.650, basicamente fazendo alusão a este topo anterior, que fica mais evidente quando a gente analisa aqui pelo semanal, tá, pessoal? Então, é um nível que faz aí a alusão à mínima, né, da semana do dia 26. Basicamente era um ponto muito importante, porque querendo ou não, era um desafio a ser concretizado justamente para que pudéssemos buscar novamente a região do topo histórico na proximidade dos 112 mil. Na ocasião de ontem, pessoal, a gente inclusive colocou uma real possibilidade, né, de buscarmos níveis inferiores para posteriormente, né, uma nova tentativa de aproximação ou até mesmo rompimento. Então ficou muito evidente, né, que de fato veio a concretizar e colocamos aí a proximidade dos 108.600, fazendo alusão à abertura e fechamento desses dois candles, um ponto onde, né, os compradores poderiam, né, reagir de forma a buscar novamente a proximidade aí da nossa resistência, tá, pessoal? Então, de fato, houve essa reação, acabou até passando, né, um pouquinho aqui da região dos 108.600, mas percebe-se que não houve confirmação de rompimento, né, pessoal? Ou seja, houve a recusa de preço e os compradores novamente buscaram, né, o nosso alvo ali, o nosso desafio que foi lançado na proximidade aí dos 110.650. Então, pessoal, o que a gente percebe, né, daqui em diante? Quando a gente analisa no diário, me traz aí uma certa reflexão referente à formação deste candlestick atual. Pode ser caracterizado como enforcado, tá? Ou seja, isso pode nos mostrar aí uma fadiga por parte dos compradores. É óbvio que é muito cedo, né, para confirmar tal condicionante. Acredito que a abertura do próximo candlestick a 1 da manhã, ou seja, daqui a basicamente 1 hora, será bastante importante, pessoal, né? Ou seja, para que não caracterize, né, a formação de um enforcado e faça com que os vendedores, né, comecem a atuar em blocos buscando novamente níveis inferiores de preço, acredito que será imprescindível a abertura desse próximo candlestick, pessoal, a presença dos compradores, né, com uma certa imposição, um certo protagonismo. Então, a gente vai precisar do ímpeto desses institucionais ao que tange, pessoal, uma movimentação mais verticalizada, justamente para que possamos, né, inclusive, ultrapassar a região de máxima aí dos dois dias, no caso hoje e ontem. Inclusive, a gente faz aqui uma eventual aproximação do que foi esses dois topos aqui, na proximidade dos 110.450. Ou seja, a gente vai precisar, né, de
protagonismo por parte desses compradores, justamente para que eles consigam esse ímpeto, ou seja, o rompimento aqui desta resistência, tá, pessoal? Agora, se na abertura do próximo candlestick à 1 da manhã nós tivermos ausência, né, de volume comprador, se eu reduzir tempo gráfico, pessoal, e começar a demonstrar uma estrutura de preço descendente com topos e fundos, é bem provável que poderá sim confirmar a formação deste candlestick no diário, o enforcado, e a gente poderá buscar níveis inferiores para posteriormente uma nova tentativa de aproximação aqui dessa resistência. Então, basicamente é um momento de analisar, é imprescindível, né, que vocês tenham paciência, porque existem muitos momentos em que não fica muito evidente, né, aquilo que o mercado ele queira fazer. Então, basicamente, temos aí 58 minutos, né, até o fechamento deste atual, aqui no tempo gráfico de 4 horas. Um ponto positivo, pessoal, é que o volume vendedor, que provavelmente irá prevalecer neste atual, ele é menor do que o anterior, onde prevaleceu compra. Então, querendo ou não, isso é um ponto positivo, porém, a gente precisa, né, que os compradores façam a lição de casa e passem a atacar aqui em blocos, fazendo com que, né, crie uma ascendência, né, na iminência aí, pessoal, de buscar pelo menos acima dessa região aí dos 110,450. Então, vai ser bastante interessante acompanhar o próximo candlestick, né, e analisar em si o volume, a estrutura de preço, né, tudo que será delineado aí nas próximas horas. Então, fica a tarefa de casa para todos, porque caso contrário, se eu tenho a ausência de volume comprador, uma estrutura descendente, né, a prevalência de volume vendedor, pessoal, a gente poderá buscar níveis inferiores, acredito, né, que poderemos ter aí uma eventual reação novamente por parte dos compradores na proximidade aqui da média de 20 períodos, né? Aqui para nós neste momento aí na proximidade dos 108.050, lembrando que é uma média flutuante, então ao passar das horas ela vai se autocorrigindo, então é imprescindível que você também acompanhe essa correção e posteriormente, pessoal, eventualmente, né, não segurando na média, né, ou até mesmo aí reduzindo o tempo gráfico na ausência de volume comprador, a gente poderá buscar a nossa região de suporte, fazendo alusão aos antigos, né, topos descendentes, porém com rompimento, né, e confirmação, automaticamente, né, torna-se novamente um suporte. Então, acho que vai depender muito aí das próximas horas. A gente tem mais um tempinho até o fechamento deste candlestick atual. E vamos ver se os compradores de fato terão esse protagonismo, se de fato eles irão colocar o dinheiro na mesa, justamente porque precisamos aí de um sinal, de uma real intenção para quebrar aí essa resistência e evidentemente anular, né, a formação deste candlestick atual, que teoricamente caracteriza aí a fadiga dos compradores, tá, pessoal? Então é importante analisar todos esses pontos, né, essas evidências, justamente para que, né, você tenha uma análise mais ampla e, consequentemente, consiga, né, antecipar a movimentação do preço. Então acho que basicamente é isso, pessoal. Em relação ao gráfico, a gente mantém as marcações. É, é óbvio que ao passar do tempo vai aparecendo novas evidências, a gente vai observando tudo isso e o que for relevante nas próximas análises a gente vai fazendo as alterações. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Tivemos um dia basicamente aí empatado, né? A gente colocou como desafio a questão do rompimento aqui na proximidade deste nível. Não tivemos ainda a felicidade, ainda temos, né, a real possibilidade de conseguir isso. Acho que vai depender muito, né, nas próximas horas e o que aparecer para nós aí de condicionantes. Beleza? Então esses são os pontos que você deverá
estar atento, né? Basicamente é um overview do cenário, né? Do que temos aí de possibilidade de acontecimento. E amanhã a gente vai, obviamente, retornar, né, para colher tudo que for colocado de novo e analisar como foi o comportamento aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica algo novo. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, ok, temos aí uma leve acumulação próxima ao preço a mercado, o que é natural. Na região aqui, pessoal, dos 110 e 400, 110 e 500, a gente percebe que não temos acumulação de lotes, ou seja, fica mais fácil ainda para que os compradores consigam tal façanha, tá? A gente não tem muito dinheiro posicionado aqui para vender, o que facilita, inclusive, o rompimento. Por isso a importância de aguardar o fechamento deste atual e verificar como os compradores irão vir no próximo candlestick. Será fundamental uma movimentação ascendente em blocos, né, de preferência reduzindo o tempo gráfico, apresentando padrões de candlestick, né, com características de força, tá, pessoal? Então, se você está pensando em dormir por agora, recomendo pelo menos aguardar a abertura e analisar aí essas reais possibilidades. Então, nós não temos acumulação de lotes aqui próximo a essa resistência. Lembrando que na região dos 111 mil, a gente ainda permanece com a acumulação de lotes, quase 14 milhões de dólares, o que faz, né, inclusive, uma possibilidade, né, de termos uma eventual retração aqui, caso, né, pessoal, os compradores consigam de fato concretizar aí este desafio, tá? Então fica aí evidente para vocês a região do 111, a acumulação de lotes, e a região do 112, como de costume, região do topo histórico, a gente tem mais quase 15 milhões de dólares posicionados, o que é natural. Também é uma resistência, acredito que deverá ter aí uma eventual bateção de cabeça, obviamente considerando que iremos, né, nos aproximar deste nível novamente, tá, pessoal? Mais para cima, somente lá na proximidade dos 114, 115 mil, mas acredito que não seja o momento aí de darmos tanta ênfase em vista de que temos alguns deveres a cumprir primeiramente. Beleza? Vamos dar uma olhada pelos compradores, como estamos com o livro. Um pouquinho de acumulação próximo ao preço a mercado, que é natural, e níveis inferiores, um livro totalmente diluído, tá, pessoal? A gente não tem acumulação de lotes à vista aqui e não vem ao caso a gente retroceder tanto assim, em vista de que nós provavelmente não teremos aí um movimento tão verticalizado, pelo menos até a nova análise de amanhã. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Vamos todos juntos acompanhar a movimentação do Bitcoin. O cenário está compartilhado, os pontos também. Creio que ficou bastante claro, né, quais possibilidades temos e aquilo que está em jogo. E a gente retorna amanhã para analisar juntamente aí qual que será o próximo cenário. Beleza? Então, vou desejando aqui para você uma excelente noite, né? Um grande abraço e a gente retorna amanhã.